Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe Genari, orientador educacional aqui na Daqui para Fora, e vou conduzir o nosso evento de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso programa de preparação antecipada, né, que começa a trabalhar com os estudantes já no nono, primeiro e segunda série do ensino médio, né, o 10º e 11º ano das escolas americanas, para que esses alunos cheguem mais preparados. Então, a ideia aqui hoje é realmente mostrar bem a fundo para vocês como funciona o nosso programa. Eu vou falar rapidinho daqui para fora, né, trazer um pouco aqui do processo seletivo, de como são as datas, né, quando a gente está pensando em estudar fora, dependendo do ano que você está. E aí vou a fundo no programa de preparação. No final, falo um pouquinho também de bolsa de estudos, que é um tema que muitas pessoas sempre acabam tendo dúvidas. E no final, eu abro para as perguntas de vocês. Ao longo da apresentação, fiquem super à vontade de utilizar o chat, o Q&A para fazer perguntas, né? A ideia é eu responder depois, mas se houver alguma ali que está no contexto ali na hora e der para responder, eu já respondo. Para quem está começando a nos acompanhar, daqui para fora, né, uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para as candidaturas, né, de faculdades no exterior. Foram mais de 4.000 estudantes ao longo desses anos, né, com aprovações aí nas principais faculdades nos Estados Unidos, na Europa, bastante experiência. Hoje o nosso time tem muitos profissionais e muitos que tiveram essa vivência de estudar fora. Eu acho que isso passa, né, muita segurança para as famílias e para os alunos que estão seguindo por esse caminho. Eu, por exemplo, fui estudante daqui para fora no passado, fiz faculdade fora, e já estou aqui há bastante tempo. Aqui algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados ao longo dos anos. Hoje a gente atua, né, com as faculdades na América do Norte, Estados Unidos e Canadá e na Europa, né, os principais países de lá. Resultados mais recentes também, né, em faculdades americanas nos últimos 3 anos e também em faculdades canadenses e da Europa. Acho que o principal ponto aqui, pessoal, hoje a gente entende muito bem o que as universidades esperam de vocês, candidatos, dos filhos de vocês, né, e qual caminho você deve trilhar para chegar mais bem preparado lá na frente. Sempre que eu mostro esse slide, é comum algum aluno, alguma família me perguntar, ou ter aquela dúvida, né? Será que meu filho, ou minha filha, ou eu tenho chance de passar, né, nas melhores universidades do mundo? E para isso, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. Vocês entram nesse link que agora está no chat ou no QR Code. Vocês vão responder algumas perguntas, notas, áreas de interesse, qual país você tem em mente. E área de interesse, pessoal, acho importante frisar, pode ser indeciso, tá? Hoje, grande parte dos alunos que iniciam a preparação conosco não sabem o que querem estudar, então não tem problema se for indeciso, mas os países que você tem interesse, se você já faz algum tipo de atividade extracurricular, orçamento planejado, e a gente tem uma ideia inicial, quais são os seus pontos que você também quais são os pontos que você pode evoluir, e aí a gente retorna por WhatsApp, né, com essa avaliação. E o próximo passo é uma conversa individualizada conosco, onde a gente vai mais a fundo, né, nas possibilidades e chances de cada um de vocês. E tanto essa avaliação quanto essa conversa são 100% gratuitas, tá? Então não tem nenhum custo. Vamos lá, já entrando aqui para essa primeira fase, nessa primeira parte do tema da noite, vou falar um pouco do processo seletivo, né, das faculdades do exterior. Vou fazer algumas ponderações. A gente sempre gosta de falar do processo, eu acho que é importante para que fixe na mente de vocês. Em geral, as universidades vão avaliar os estudantes em duas frentes. Primeiro, na parte acadêmica, média geral de notas dos últimos 4 anos escolares. São necessárias algumas provas também. Para quem pensa nas faculdades americanas, o SAT ou o ACT, o equivalente ao Enem norte-americano. Para qualquer país que o curso for em inglês, vai ser exigido um teste de proficiência, né, os mais comuns TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova de Cambridge. Né, para quem for estudar na Espanha, por exemplo, CL ou DEL em espanhol. Enem, para quem pensa em estudar no Canadá, em alguns países da Europa, o Enem é considerado como parte do processo. E para quem pensa em estudar em Portugal especificamente, o Enem ele é uma classificatória direta para você ingressar na universidade. E por último, mais especificamente aqui na Europa, é comum que algumas universidades tenham provas específicas, né, do país ou da universidade. Eu diria que o processo europeu ele não é tão padronizado quanto o americano e pode variar bastante, né, se é faculdade pública, privada e até mesmo dependendo do curso. Muitas universidades também querem conhecer os estudantes como pessoas. E para isso eles vão, né, avaliar cartas de recomendação, em geral 2 ou 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, né, tudo que o jovem desenvolve fora do currículo obrigatório da escola, né, podem ser atividades desenvolvidas dentro ou fora da escola. Também nessa parte pessoal, redações, né, os essays, personal statement, né, às vezes tem nomenclaturas diferentes, mas são essas redações pessoais em que as faculdades revelam os temas com bastante antecedência e os estudantes fazem elas de casa.
Algumas universidades também pedem entrevista, geralmente não tem entrevista, por vídeo, com um ex-aluno ou representante da universidade. E para alunos mirando em cursos artísticos, né, muitas universidades vão pedir uma audição ou um portfólio, dependendo da área. Então, é um processo que vocês podem ver que, né, exige, né, ou avalia diversos pontos. Tá? Por isso a importância, né, de uma preparação com tempo, para que você possa trabalhar com calma em alguns desses principais pontos. Muitos deles, né, exigem tempo para serem trabalhados e desenvolvidos. E para dar um contexto para vocês, mais ou menos, de como que é o timeline da preparação dos estudantes, a linha do tempo para quem quer se candidatar fora, eu trouxe aqui algumas datas pensando em alunos que estão no nono ano, primeiro ou segunda série do ensino médio. Eu coloquei o equivalente aqui nos anos internacionais. Então, para quem está no nono ano, né, você tem 2025, 2026, 2027 para trabalhar na parte de extracurricular, evoluir nas notas e provas. Para quem está no primeiro, 2025 e 2026. Para quem está no segundo, você tem esse ano. E essa base de preparação com antecedência ela é muito importante para ajudar a fortalecer a sua candidatura e você chegar, né, mais bem preparado e sofrer menos, vamos dizer assim, né, não ficar tão sobrecarregado no seu ano de candidatura. Então, para quem está no nono ano hoje, o ano de candidatura vai ser 2028. Para quem está no primeiro, 2027. Para quem está na segunda série do ensino médio, 2026. Né, a janela de candidatura das faculdades, normalmente você vai enviar a sua candidatura no final desse último ano, ou para quem está, né, no calendário internacional, na metade do seu 12º ano, então entre novembro daquele ano e no inicinho do ano seguinte, né, do ano que você inicia a universidade. Os resultados normalmente saem entre março e abril, matrícula em maio, início do curso em agosto. Tá? Então, o que tem sido cada vez mais comum, pessoal? Muitos alunos que iniciam a preparação conosco, tem alguns que, né, o plano A, 100% ela se candidatar para fora, e o plano B é aqui Brasil. Ou às vezes nem vão se candidatar para faculdades brasileiras. Tem alguns que plano A é fora, plano B é Brasil. Tem alguns que eu diria que estão 50-50. Estou me preparando, quero aplicar para as faculdades de fora, mas ainda não decidi. Vou fazer os vestibulares brasileiros também. E tem alguns que às vezes estão mais direcionados para o Brasil, mas querem aplicar para uma ou outra faculdade fora para pelo menos manter essa possibilidade aberta. Então é legal que você consegue, com um bom planejamento também, traçar e fazer isso em paralelo, até porque se você se dedicar para estudar, para tirar boas notas, isso vai te ajudar muito no Enem. Consequentemente, além de ter melhores possibilidades fora, você vai ter melhores possibilidades no Brasil. Ao ser aprovado numa faculdade brasileira, você inicia o curso aqui em janeiro e você tem tempo para avaliar, né, comparar, visitar as faculdades que você passou. Afinal de contas, o curso lá só inicia em agosto. Tá? Dentro desse contexto é que entra o trabalho daqui para fora. Então, o nosso objetivo é trabalhar com os estudantes nesses anos antes da candidatura, para que o aluno chegue melhor preparado, né, tenha melhores resultados, e aqui a gente vai trabalhar em todos os pontos, né, que vão ser necessários para esse estudante. A gente faz isso há muito tempo, já orientamos, né, milhares de jovens brasileiros, o que é relevante, porque em muitas das faculdades mais seletivas, a competição dos alunos acabam sendo os outros brasileiros aplicando aqui, e nesse, né, ao longo desses anos, a gente tem toda uma metodologia, acho que baseada, né, em bom relacionamento com as universidades e também, né, em trabalhar em parceria com as escolas. Então, a gente trabalha de uma forma muito próxima para que seja todo mundo junto e esse estudante, né, tenha melhores resultados. Aqui tem um exemplo do Gui, né, nosso aluno, e a equipe que trabalhou com ele. Né? Então, Rafa, estrategista, Jamal, orientador de gerações, Thalita, orientadora de application, temos um curso preparatório para CT e a Gabi Ribeiro é a nossa psicóloga. A gente sabe que o projeto da fora gera muita ansiedade, questionamentos, né? Pode ter algum momento que o aluno fique um pouco mais, né, se questionando mesmo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir conciliar tudo? E a Gabi Ribeiro tem muitas ferramentas para ajudar os alunos, né, ao longo desses anos aqui conosco, apoiar quando necessário. E como eu falei lá atrás, né, o nosso trabalho também é muito próximo da escola, então tem vários pontos que é responsabilidade da escola, preenchimento de documentos, cartas de recomendação, mas a ideia é que daqui para fora fique em parceria, complemente, como eu falei lá atrás, para que o estudante chegue mais longe. Falando especificamente do programa de preparação, que é o nosso foco aqui de hoje, então que é essa primeira fase, né, para alunos que estão no nono, primeiro ou segundo ano do ensino médio. O programa ele tem como foco principal, né, as atividades extracurriculares. Eu diria que é um pilar super importante,
mas dentro do programa são vários módulos que vão ser trabalhados. Então, um deles é desempenho acadêmico. Acho que um grande erro que às vezes eu vejo com os estudantes cometerem é colocarem muito tempo em atividades extracurriculares e descuidarem um pouquinho aqui das notas. Em muitas faculdades onde as atividades são muito importantes e vão ser um grande diferencial, as notas pesam. Então aqui a gente tem que ter uma ideia, né, de os seus objetivos, que tipo de nota você precisa, se você precisar melhorar, né, as suas notas, traçar estratégias, planos de estudos diferentes, né, dentro da sua do seu histórico, tem algumas matérias que podem pesar mais do que as outras, então realmente pensar num plano para que você chegue, né, nas suas notas. Ah, planejamento, priorização, acho que é um ponto super relevante, né, que é unanimidade, depois eu falo até um pouco mais disso, dos nossos alunos aqui hoje, é o tempo. É você conciliar tudo que você faz, preparação, tirar boas notas e se envolver com extracurricular, nem sempre é fácil. Então, sempre que a gente está pensando, né, em algo aqui, avaliando extracurriculares, vamos sugerir para os alunos, a ideia é pensar em coisas que vão agregar e vão caber na agenda desse estudante. Né? Então, a gente sempre faz essa volta aqui para ver, né, se vale a pena ou não. Começamos a trabalhar, né, nas provas, nessa parte, né, começar no planejamento de estudos para os estudantes. Como eu falei lá atrás, grande parte dos nossos alunos iniciam a preparação conosco não sabendo o que querem estudar. E é uma dúvida que muitos pais têm, né? Mas, poxa, meu filho ainda não sabe o que é estudar, como que ele vai começar a se preparar? Tem várias partes do processo seletivo, notas, atividades extracurriculares, que você não precisa estar decidindo o que você quer, ainda. E aí, se você não começa uma preparação e depois decidir lá na frente, pode ser que seja tarde demais. A nossa ideia aqui é ajudar os alunos a descobrirem quais são as habilidades que eles têm, que tipo de área, né, essas habilidades podem se refletir num curso lá na frente, e principalmente, dos possíveis cursos que, né, combinem melhor que esse aluno. Ah, vale a pena fazer fora? Se você fizer fora, quais são as oportunidades? Se você quiser voltar para o Brasil depois, é válido. Então, o que eu quero é que o estudante chegue no último ano mais consciente das possíveis escolhas que ele pode fazer. A gente trabalha também na escolha né, e avaliar se faz sentido ou não para os estudantes fazerem um programa de Summer. E no programa de Summer, né, escolher quais são os que combinam melhor com esse aluno. Acho que é importante saberem que existem alguns tipos de programas de Summer diferentes. Alguns que contam pela experiência e alguns que, além da experiência, pesam no seu currículo. Então é importante entender os dois, entender se vale a pena para o objetivo dos estudantes. E a gente trabalha também em diversos outros pontos, autoconhecimento, quais são as habilidades dos alunos, dar exemplos de casos de sucesso em anos anteriores para que vocês tenham referências, alunos que não foram tão bem, aonde eles erraram. Começamos já a falar sobre os tipos de faculdades, né? Tem muitos alunos que ainda não conhecem tanto, então é legal você já ir entendendo, né, em diferentes países. Fazemos diversos eventos também para conectar os jovens com outros alunos que também estão em preparação e alunos nossos que estão fazendo faculdade fora. A gente percebe que essa troca acaba agregando bastante. Mas como eu falei, né, atividade extracurricular, eu diria que é talvez o pilar principal para muitos dos casos aqui dos nossos estudantes. Então, é o nosso papel sentar com o aluno, pensar, sugerir ideias, dar exemplos, trazer opções, trazer referências e realmente colocar muito tempo aqui, né, para que esse aluno consiga se desenvolver e chegar mais forte lá na frente. E para falar sobre atividades extracurriculares, muitas famílias me perguntam, tá, mas como que vocês ajudam na prática? O que que vocês fazem para ajudar um estudante né, desenvolver essa atividade extracurricular? Então, a gente tem um método que a gente usa. Primeiro ponto é entender o que o aluno faz. E como eu falei lá atrás, a gente tem visto bastante é que tem estudantes que já fazem muitas coisas, ou então, mesmo que ainda não fazem muitas coisas, tem um problema grande nessa gestão do tempo, de como conciliar tudo. E aí, a primeira coisa que a gente faz é entender, bom, como que é a sua agenda, como que é o seu dia a dia, o mentor vai sentar com, né, com o estudante e vai ver ponto por ponto para entender quanto tempo ele dedica a cada coisa que ele está fazendo, e aí a gente vai pedir para o estudante colocar como prioridade o que que ele, né, mais gosta dessas coisas que ele faz. E aí a gente tem que entender, bom, agora a gente entrou o que você faz, o quão cada uma dessas coisas são importantes no processo seletivo, qual que é o potencial. E aqui a gente já consegue encontrar umas inconsistências. Alguns anos atrás eu tive uma aluna que queria estudar moda e ela estava muito certa disso, né? Ela já fazia vários cursos, gostava muito de moda, e alguém na escola dela tinha falado sobre Olimpíadas de Conhecimento, a mãe achou que era uma ótima ideia, ela entrou num grupo de estudos para Olimpíadas de Conhecimento, e tava lá uma, duas vezes por semana, estudando 2 horas no grupo de estudo. E acontece, a Olimpíada de Conhecimento pode ser sim uma atividade extracurricular bem interessante. Para o caso dela,
desenvolver atividades para fazer um bom portfólio era muito mais importante que a limpeza de conhecimento. Então, só com esse ajuste, eu já conseguiu alocar tempo em algo que é mais interessante. Então, é o nosso papel ter certeza que o seu tempo está sendo muito bem investido. A gente também tem estudantes que ou não tem muita atividade extracurricular, ainda está, né, ainda um pouco empacado aqui, vamos dizer assim, ou está querendo melhorar, né, buscar coisas novas. Então, nosso papel é trabalhar nesse desenvolvimento. A gente tem que fazer um brainstorming com esse aluno para ver o que que ele gosta, quais são os interesses, os hobbies dele, o que que ele tem, né, como paixão. E aqui também é um ponto legal que eu já vi alguns alunos, a partir de iniciar esse desenvolvimento, até conseguirem descobrir coisas que eles podem acabar fazendo lá na frente, né, com um curso. Então, essa parte de extracurricular, além de te ajudar pelo processo, te ajuda a se conhecer mais e pode abrir portas lá na frente. Quando a gente está avaliando isso também, a gente sempre senta com o estudante para ver. Você já viu tudo que a sua escola tem disponível? Hoje, muitas das nossas escolas parceiras aqui, têm uma infinidade de atividades extracurriculares, tem as eletivas, que pode ser uma porta de entrada para você desenvolver alguma coisa depois. Então, né, é importante, para quem não viu aqui ainda, vai olhar tudo que tem na sua escola. Você já está lá há muito tempo, às vezes pode ser uma economia de tempo e já é um bom primeiro passo. Depois da escola, a gente também estimula muito que os alunos usem todo o network que vocês conhecem. Amigos, família. Então, daqui a pouco tem um colega da sua sala que também está querendo estar fora. Pô, vocês podem pensar em algum projeto juntos. Seu pai, seu tio conhece pessoas, né, que, de repente, tem, sei lá, lembrando de um aluno meu, queria estudar arquitetura, tia dele era arquiteta e pô, ele não tinha pensado ainda e de repente falar com ela para passar umas 2, 3 semanas durante as férias no escritório de arquitetura entendendo como é que funciona. Então, usar esse network é super importante, né? Não ter vergonha de ir atrás, a gente estimula muito isso. E se mesmo assim o aluno ainda está um pouco empacado, a gente tem uma lista gigante de atividades extracurriculares possíveis e disponíveis que a gente recomenda para os nossos estudantes. Uma vez que a gente encontrou aquela uma ou duas atividades que a gente vê que tem um potencial maior para o aluno se desenvolver, é hora de trabalhar nelas. Então, a gente vai avaliar quais são as oportunidades de evolução que você tem, né, dentro dessa atividade extracurricular e traçar um plano de ação para conseguir cumprir, né, essa evolução e acompanhar esse desenvolvimento. Tá? Então, é uma parte do processo super importante, né, que a gente coloca aqui bastante tempo. E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui, muita gente me pergunta, né? Que tipo de projeto seus alunos já desenvolveram? Então, alguns projetos foram criados para os nossos estudantes, né? Incentivo à leitura, educação de crianças carentes, apoio à arte, arrecadação de doação, colaboração com prefeituras, assistência a refugiados, ensino de idiomas, né? Aula de esportes para crianças, aula de reforço, clubes estudantis, apoio para hospitais e lares de idosos e inclusão social para pessoas com deficiências. Todos os projetos criados por alunos nossos. E uma coisa bem legal que a gente faz também, a gente tem uma plataforma, aqui tem, né, alguns desses projetos, onde a gente estimula os nossos alunos a divulgarem, e a gente tenta conectar estudantes que estão no nosso programa com os projetos que estão sendo criados pelos nossos alunos. Então, daqui a pouco, né, tem algum projeto que eles estão precisando de algum aluno que tem habilidades de rede social, porque a pessoa que está criando o projeto ela é boa em outras coisas. E aí tem um estudante nosso que é bom em redes sociais. Então a gente sempre divulga, estimula muito, e já teve alguns casos bem legais de alunos que eram de estados diferentes, né, se conhecerem a partir dessa conexão e montarem juntos ou crescerem junto com o projeto. Então aqui alguns exemplos deles. Nesse programa, cada jovem vai ter um mentor ou uma mentora. Nessa primeira etapa, todos os nossos mentores são brasileiros, porque a gente acha muito importante ser alguém que morou aqui no Brasil e teve essa experiência de sair daqui, né, para se aplicar e fazer a universidade fora, então sabe dos desafios para desenvolver as atividades que tem aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos nossos mentores. O que a gente faz, né, cada aluno vai preencher todo o mapeamento de perfil para que a gente escolha quem é o melhor mentor ou mentora para esse estudante. Tá? O formato dessa primeira fase são sessões individuais, né, por Zoom, geralmente a cada 3 semanas. A ideia é que, ao final de cada sessão, o estudante sempre tenha bem claro qual que é o objetivo, onde que ele vai investir o tempo dele até a próxima. A gente também, né, mantém os pais sempre muito bem informados. Então, ao final de cada sessão, os pais recebem um relatório, né, que vai medindo o progresso, tudo que está acontecendo. E é criado um grupo no WhatsApp que serve principalmente para o estudante, mas também para os pais terem acesso e tirarem dúvidas, ser um canal direto, né, para falar com o mentor. Então, entre as sessões existe muita troca também entre os alunos. Tá? Então, esse formato do programa de preparação, como eu falei lá no começo, alguns alunos começam já no nono ano,
outros no primeiro, outros no segundo, mas a ideia é ir trabalhando, né, durante os anos para fortalecer, né, o perfil da candidatura. E junto disso, os nossos alunos, né, na preparação, começam o curso de preparação para o SAT, preparação para as provas. Normalmente aqui, muitos dos nossos alunos começam na segunda série do ensino médio. Temos alguns até que às vezes iniciam no segundo semestre do primeiro ano, mas o mais comum é iniciar na segunda série. Hoje, aqui no Daqui para Fora, a gente tem uma equipe, né, composta por alguns profissionais, professor de inglês, professor de inglês, professor de matemática e dois especialistas em planejamento e ter certeza que os alunos estão conseguindo executar o plano. No momento, a gente tem aulas em grupo, que elas acontecem, são mais de 60 aulas ao vivo para o semestre, de dia de semana à noite e de sábado de manhã, e que ficam gravadas. Então, o aluno depois ele consegue voltar e assistir, ou mesmo a aula que ele perdeu, consegue voltar depois. Primeira etapa do nosso programa, cada estudante vai fazer um simulado, uma avaliação inicial, onde a gente vai entender quais áreas do SAT você está dominando bem, onde estão, né, as maiores margens de evolução. A partir disso, o estudante agenda uma reunião com o especialista em planejamento e vai ser montado um plano de estudos individual. Então, por exemplo, tem alunos que, sei lá, gabaritaram a parte de trigonometria do SAT. Poxa, talvez você não precise investir tanto tempo nisso, nessa parte do curso, mas você precisa de um reforço maior na parte de inglês, em alguma determinada área. Então, a ideia é montar um cronograma que seja viável, que caiba na agenda. Todo mês tem uma reunião de revisão com o especialista em planejamento para ver o que está funcionando, o que não está. Nós montamos uma agenda de simulados e, além das aulas em grupo, né, de tudo que a gente tem de recursos, os estudantes podem agendar plantões de dúvidas individuais. Então é bem legal, tem muito contato próximo com os professores, tem dado super certo, né? O ano passado foi a melhor média de notas na história que a gente teve aqui dos nossos alunos. E aqui tem alguns exemplos de estudantes, de onde eles saíram do primeiro simulado até onde eles chegaram na prova final. E aí, para contextualizar um pouquinho, quero trazer alguns exemplos aqui para vocês, né, de estudantes, de como foi a evolução deles, né, ao longo do programa de preparação. Então, por exemplo, aqui, o Guilherme, quando ele iniciou o trabalho conosco no nono ano, no final do nono ano, a média geral de notas dele era 8,5. Chegou no terceira série, no ano de candidatura, ele conseguiu evoluir, né, e chegou para um 9,5. No primeiro simulado que ele fez no SAT, tirou 1.100. No final, ele chegou no 1.540. Inicialmente, o que ele fazia de extracurricular era ser representante de sala e jogava basquete pelo time da escola. Além disso, depois ele fez alguns projetos autorais, né, para pequenos negócios, era de Londrina, foi fundador do Clube de Debate, fundador da Coleção de Jornal da Escola, fez um estágio na prefeitura, né, e conseguiu evoluir bastante, como candidato. E aqui tem alguns outros exemplos. A Mariana foi a nossa primeira aluna que começou pensando em ir para fora, mas acabou, né, focando aqui no Brasil. Conta quanto que essa parte de desenvolvimento de extracurricular até ajudou ela, porque para algumas dos vestibulares de medicina que ela fez, teve entrevista. E aqui mais alguns outros exemplos, tá? Acho que o principal ponto e o grande objetivo do programa de preparação é, independentemente de onde é o ponto de partida de cada estudante, o que a gente quer é que ele chegue melhor preparado, que ele se conheça melhor, possivelmente saiba, né, quais são, esteja mais certo de uma possível área de interesse e tenha mais portas abertas, lógico, para faculdades fora, mas também, né, possivelmente para universidades no Brasil. Como eu falei lá atrás, cada vez mais a gente tem visto alunos aplicando para diferentes caminhos e deixando para decidir lá na frente. Bom, essas são todas as fases aqui, etapas do nosso programa de preparação. Eu vou falar bem rapidinho aqui do programa de candidatura, que essa seria a fase final para quem já está no último ano, né, do ensino médio, mas até, ou para quem já, né, se formou, está no gap year, está na universidade, vai se transferir, mas fica até meu convite depois para quem quiser entender mais no detalhe o passo a passo desse programa, a gente vai ter eventos sobre ele também, ou até agendar uma reunião individualizada conosco. No último ano, o aluno, né, nessa primeira fase, ele teria trabalhado na preparação com um mentor, e a preparação para o SAT. No último ano, ele vai ter o estrategista, orientador de redações, e a orientadora de application. Aqui a gente ajuda o aluno a se organizar ao longo do último ano, o que fazer, como, quando, como conciliar, né, com todas as outras demandas aqui. Seleção de faculdades, de acordo com o perfil, notas, área de interesse, necessidade de bolsa. Para os alunos que ainda não
conseguiram fazer e finalizar as provas antes do último ano, a gente segue na preparação para as provas, e trabalhamos aqui na parte de redações, no desenvolvimento dos textos, ter certeza né, que os textos vão ser um diferencial para o estudante. E por último, toda a parte de application. A gente levanta os prazos, pré-requisitos, toda essa parte, né, processual. A gente faz toda a gestão dos applications dos alunos para que vocês consigam se concentrar no que está no seu controle, que é desenvolver texto, ir bem nas provas, tirar boas notas. Para os alunos artísticos também, a gente trabalha no desenvolvimento dos portfólios, né, que vão ser necessários lá na frente. Enviamos tudo isso para as universidades, ajudamos, né, avaliamos as respostas, ajudamos nessa decisão, qual faculdade se matricular, plano de moradia, plano de alimentação, além de dar todo o suporte até o estudante chegar na faculdade, e tem uma equipe que fica aqui, né, e orienta o aluno durante esse período universitário. Como eu falei aqui, eu fui bem breve, né, para explicar tudo também, ia demorar bastante tempo aqui, que eu já fui muito a fundo no programa de preparação, mas uma reunião conosco dá para a gente entrar em mais detalhes. E por último, como é uma questão que bastante gente sempre pergunta, a gente acha sempre legal abordar também essa parte de valores de faculdade e como funcionam as bolsas. E acho importante frisar que no programa de candidatura também não só escolher as faculdades, mas, né, escolher universidades que o aluno tem a chance de passar e que, se passar, vão ficar dentro do orçamento da família, é algo que é uma das prioridades do nosso trabalho. Quando a gente fala de valores, estamos considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Aqui é o valor anual para a moeda local de cada país, dólares americanos, canadenses, libras no Reino Unido e euros aqui na Europa. Tá? Como vocês podem ver, a gente está falando de uma variação grande, que não é só a qualidade da faculdade, a localização, se ela é pública ou privada, tem vários pontos aqui que interferem. Pontos legais, quando a gente fala de Europa, existem alguns caminhos bem interessantes. Se a gente considerar só a parte de aulas, tem universidades que começam a partir de 800 euros no ano. Então, existem algumas possibilidades bem legais e que, né, não necessariamente vão ser tão fora da realidade de uma família que estuda, de um aluno que estuda numa escola particular aqui do Brasil. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Primeira coluna tem um nome da universidade, tem o ranking do Times of Higher Education, que é uma das principais referências do mundo, para a gente trazer um paralelo com o Brasil. A melhor faculdade brasileira ranqueada nesse ranking é top 300. Tá? E, se eu não me engano, entre as 1000, acho que tem 6 ou 7. Então, aqui o ranking dessas universidades. Nessa primeira coluna tem o custo anual, né, das aulas em euros, para quem não tem cidadania europeia, e nessa segunda, para quem tem. Então, é legal que existem alguns locais que não fazem distinção, que o valor para quem tem cidadania é exatamente o mesmo, como a Universidade de Bolonha, a região de Andalucia, aqui na Espanha, e tem locais que fazem uma distinção, como, por exemplo, as faculdades portuguesas. Quando a gente sai da Europa, né, principalmente Estados Unidos, Canadá, não existem faculdades que partam desse valor, mas tem as bolsas de estudos. Nos últimos 3 anos, né, 60% dos nossos alunos tiveram algum tipo de oferta de bolsa nas universidades. A grande maioria das bolsas, né, são parciais, a redução média foi de 18 mil dólares no ano. E os tipos de bolsas mais comuns: mérito acadêmico, baseado em nota escolar ou nota de prova; mérito artístico, para alunos que vão fazer um curso artístico, e aí através da análise de portfólio de audição; e necessidade financeira, baseado na renda dessa família, e também, né, no patrimônio, quantidade de dependentes. Tá? E todos os anos a gente tem alguns alunos que se destacam bastante, né? Esses foram aqui os dos anos mais recentes, que tiveram as bolsas mais generosas. É muito comum vocês verem que algumas dessas faculdades mais famosas, né, são também as que têm um orçamento maior e que acabam, né, concedendo bolsas maiores. Bom, antes de abrir aqui para as perguntas e dúvidas de vocês, já quero deixar os próximos convites para nossos próximos eventos. Dia 11, a gente tem uma mentoria sobre redações, né, como criar o seu personal statement, né, como fazer com que ele seja cativante, autêntico. No dia 13, uma mentoria sobre faculdades, né, na Espanha, Itália, França e Alemanha em inglês. Então, esse é um ponto que tem crescido bastante na Europa, as faculdades mesmo, né, proporcionando cursos em inglês até para atrair mais estudantes. E no dia 18, a gente vai falar do portfólio, né, artístico no processo seletivo. Então, o que é importante? Aqui quem vai ver é a nossa especialista, a Catarina. Ela é estrategista aqui na Daqui para Fora e também, né, orientadora de portfólios. Tem bastante experiência, então se você quer para a área artística, se você tem algum amigo seu que está pensando em alguma área artística, moda, design, arquitetura,
fala para ele assistir esse evento que vai ser bem legal. Bastante gente chegou, né, ao longo da apresentação, então queria trazer aqui para vocês, para quem chegou no meio, o link aqui para fazer a avaliação de perfil. Acho que um bom primeiro passo para quem quer entender as chances de estudar fora é fazer essa avaliação. Você responde algumas perguntas, notas, áreas de interesse. Se tiver indeciso, não tem problema, mas pode colocar indeciso, orçamento planejado, quais países você tem, né, uma maior vontade de estudar. E a nossa equipe dá um feedback de onde você está bem, o que você pode evoluir. E o próximo passo é agendar uma videoconferência conosco. Fica aqui o meu convite para quem quer entender mais o assunto. É um projeto muito individualizado e essa primeira conversa aqui nos ajuda bastante a saber mais sobre você, entender se o plano que você tem em mente é viável ou não. E se não for, também trazer alternativas, né, que acontece bastante. Às vezes a gente vê que um aluno quer mirar um curso em algum país que eu sei que é mais complexo, mas que, olha, existe essa outra possibilidade. E essa primeira conversa, essa primeira análise, né, não tem nenhum tipo de custo. Aqui os nossos contatos também, tá? Então, além do QR Code para avaliação de perfil. E falei bastante aqui, vamos ver quais foram as perguntas que já chegaram. O Wagner perguntou, né, quais são as universidades na Inglaterra que aplicam valores parecidos a quem é overseas em relação aos estudantes locais. Há um exemplo adicionado ao seu slide para a Inglaterra? Wagner, eu precisaria chegar com a nossa equipe, mas eu acho que lá não tem, né, não tem essa universidade que tem esse valor parecido. Eles até tinham no passado, antes do Brexit, alunos que tinham cidadania europeia, mas não fossem, né, do Reino Unido, mas estivessem morando na comunidade europeia 3 anos antes, você poderia se qualificar a pagar como europeu, e eu lembro que tinha um valor intermediário. No momento, pelo menos que eu me lembro de cabeça, não tem nenhuma, posso depois checar com a nossa equipe, tá? Mas acredito que não tenha nenhuma, não. A Cristiane perguntou se a gente tem expertise voltadas para as faculdades universitárias na Itália, em especial a Politécnico de Milano. No momento, Cristiane, a gente ainda não atua com a Politécnico de Milano. Até explico por quê, né? Nos últimos anos, o que a gente viu são dessa universidade e algumas outras da Itália também, a Politécnico de Torino, por exemplo, processos um pouco bagunçados, que mudam de ano para ano, um pouco incertos e que a gente não consegue encontrar as informações. Então, a gente até tem bastante informação sobre ela, mas por conta dessa incerteza que a gente já viu, no momento a gente já não atua com a Politécnico de Milano. A Gabriela perguntou, a Érica perguntou se a gente auxilia bolsa via esporte como futebol. Érica, a gente não trabalha mais com as bolsas esportivas, trabalhamos por muitos anos, inclusive eu, né, trabalhei por alguns anos, mas eu posso te indicar uma empresa muito boa, né, para o esporte. Vou até colocar aqui no chat. Coloquei aqui, eles são bem bons para futebol. Mas o que a gente pode fazer, Eric, acho que esse é um ponto relevante, é entender se o perfil do estudante é melhor para o esporte ou para o acadêmico. Eu tenho muitos alunos que, em um primeiro momento, pensam no esporte, mas quando a gente analisa o estudante, se não é atleta de altíssimo rendimento, então no futebol, é atleta de base, enfim, e às vezes estuda num colégio puxado que tem boas notas, muitas vezes o caminho acadêmico pode te dar melhores universidades do que o caminho esportivo. Vou ter alguma. A Gabriela perguntou se ela vai ter alguma desvantagem na aplicação se o ensino médio dela durar 4 anos. Nenhuma, Gabriela, nenhuma. Eles vão avaliar os seus últimos 4 anos, independente se, né, se você teve um ensino médio de 4 anos ou se de 3 ou nono ano. Eu sei que tem algumas escolas que têm ensino médio de 4 anos, você não vai ter nenhuma desvantagem. A Maria perguntou se ela quiser se inscrever agora no terceiro ano do ensino médio. Ainda dá tempo? Com certeza, Maria, dá tempo sim. Você entraria, né, já na fase de candidatura. Então, o que acontece é que quem entra já no terceiro ano, né, a gente não consegue trabalhar todos aqueles pontos que eu expliquei na fase de preparação. Alguns deles têm que ser mais rápido, mas ainda dá tempo sim. E dá para a gente avaliar também onde você está, quais são os seus objetivos, né? Não sei se seria o caso, mas a gente já teve alunos que a gente viu que, pô, vale a pena fazer um gap year, fazer um ano para se preparar com mais calma. Mas, enfim, só alguém a gente consegue avaliar. Mas com certeza dá tempo. A Ana Paula perguntou se quem tem cidadania portuguesa consegue um preço menor, né, para Portugal. Sim, Ana Paula, nas faculdades públicas você tem um valor mais acessível. Então, normalmente você vai ver que tem um valor para quem é de fora da Europa e um valor para quem é de dentro. E é bem interessante. A gente está falando aí, às vezes, de 10, 15% do valor. O ponto de atenção só é que com a cidadania portuguesa, você não entra numa faculdade lá através do Enem.
você precisa ir até Portugal fazer o exame nacional, né, de lá. Então, você tem a vantagem, né, de ser mais acessível, mas tem esse a mais aqui de complexidade no processo seletivo, né? Infelizmente, o Enem não é suficiente com a cidadania. Tem uma pergunta aqui no Q&A, da Gabriela. Como que a gente ajuda na seleção de faculdades? Então, assim, Gabriela, o que a gente faz hoje, daqui para fora, né? A gente tem uma base de dados bem interessante de alunos que aplicaram nos anos anteriores. E na hora que a gente vai recomendar a universidade, além de conhecer muito bem o perfil do aluno, né? As notas, a área de interesse, conversar com o estudante, com a família, né? Para entender também essa parte de valores pessoais da família. Tem faculdade que é conservadora, faculdade que é liberal, tem a cidade que você vai morar, o clima, enfim, uma série de fatores. E aí a gente vai considerar também as faculdades que o aluno e a família já pesquisaram. E a partir disso, a gente vai fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, levando em consideração esses fatores, a gente vai pesquisar as universidades que a gente acredita que combine melhor com esse aluno, baseado em tudo isso. E a parte mais legal é com os dados que a gente tem dos anos anteriores, eu consigo calcular quais são as probabilidades do aluno passar em cada uma das faculdades que eu recomendo. Então, por exemplo, é, vou recomendar Boston College. Putz, eu vou ver que nos últimos 4, 5 anos, não lembro agora o número de cabeça, vou fazer um número fictício, mas a gente teve 45 alunos que aplicaram para Boston College. Qual foi a nota, né, do ensino médio de cada um dos alunos? Quanto cada um tirou no SAT? Que curso que eles fizeram? Eu consigo comparar com você, por exemplo, para ter uma ideia de onde você está nessa referência. A gente faz isso também para bolsa de estudos. Então, na hora que eu vou recomendar uma faculdade, né, se a família da faculdade custa 80, a família pode pagar 40 e ela precisa de bolsa, eu tenho que ver se, primeiro, se a faculdade tem bolsa. E aí tem, lógico que eu vou considerar o que a faculdade fala, mas principalmente olhar os dados dos nossos alunos para ver, já tive alunos que conseguiram bolsa nessa faculdade? Sim, não. Se tive, qual que foi a bolsa mais alta? Qual que foi a bolsa média? É suficiente para trazer para dentro do orçamento da família? Então, o que a gente quer é que cada estudante tenha a lista mais ambiciosa possível do ponto de vista acadêmico, que seja balanceada, e, claro, também contemplando a questão financeira de cada família. O Pedro Abad perguntou como funcionam os vestibulares da Espanha. Pedro, varia um pouquinho, né? Acho que é legal que você fez essa pergunta da Espanha. Não só a Espanha, mas a Europa como um todo, eu diria que não tem um processo que vai funcionar para todas as faculdades. Pode mudar se a faculdade é pública ou privada. Vou te dar um exemplo. A IE, na Espanha, ela é uma faculdade que tem um processo parecido com faculdades americanas. Você pode usar o SAT, né? Os cursos são em inglês. Quando você olha as faculdades públicas, né, a grande maioria na Espanha, elas vão exigir uma prova que chama PCE, Pruebas de Competências Específicas. Então, as faculdades públicas de Madrid, de Barcelona, todas exigem essa prova. Tem uma área, né, uma região, que é justamente até que eu dei o exemplo das faculdades de Sevilha, de Málaga, a região de Andalucia, na Espanha, é a única que, no momento, permite alunos internacionais aplicarem sem essa prova. Então, aqui, você usa as suas notas do ensino médio mais a nota do teste de proficiência. Então, na Espanha, o Enem ainda não tem um peso tão grande quanto, por exemplo, em Portugal. A Ludene Santana me perguntou se é possível começar o programa estando no oitavo ano. Ainda não, no oitavo ano a gente ainda não inicia o trabalho com os alunos, mas já dá para você agendar uma conversa, para a gente já entender onde você está, já te dar algumas dicas e já deixar tudo meio que planejado para quando você estiver no finalzinho do oitavo ano, né, iniciando o nono, já começar a preparação conosco. Então, super vale a pena, Lodene, entrar em contato e marcar uma conversa aqui com a gente. Se a gente não tiver mais uma pergunta, eu queria muito agradecer todos vocês aqui estarem presentes aqui essa noite. A grande maioria que se conectou no começo está conectada aqui até agora. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Fica o meu convite para os nossos próximos eventos e entre em contato conosco, como eu falei já algumas vezes, acho que uma conversa individualizada, fazer avaliação de perfil, dá para a gente ter uma ideia bem legal onde cada um de vocês está, dá para traçar uma ideia inicial da possibilidade de sucesso no projeto. E acho que esse é um ponto super relevante aqui, daqui para fora a gente é muito responsável de entender o que cada aluno quer, de ser muito transparente em trazer as informações, né, para antes de começar algum projeto fazer uma análise bem criteriosa, né, de quais são as chances de cada estudante. Boa noite, Cristiane, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos, nos vemos nos próximos eventos. Uma boa noite, tchau, tchau.